conceito, primeiramente, até a gente acabou de botar para gravar, talvez apareça para alguns de vocês uma confirmação de permanência, tá bom? Então, só dá o ok ali para não ser expulso da live, por favor. Então, hoje a gente vai trazer aqui alguns conceitos. Então, para isso, a gente trouxe convidados. Estamos aqui com o Fábio Prado de Menezes, Johnny Follman e Bruno Donizete. Então, cada um vai se apresentar. Então, a gente vai falar sobre conceitos e, ao final, a gente vai fazer uma demonstração prática, ao vivo, da utilização do produto, para vocês terem uma ideia do que ele faz, do que ele pode fazer e de como a gente vai transformar a rotina dos profissionais, tá bom? Então, primeiramente, eu pedi para vocês, né, talvez começando pelo Sprada, abrirem suas câmeras e, né, se apresentar para que a gente possa dar início ao nosso conteúdo, ao nosso encontro de hoje. Fala, pessoal, tudo bem? Boa noite. Queria agradecer o convite aí do Luiz e, bom, eu sou da casa, né, então, teoricamente, queria manifestar aqui a minha felicidade, a minha empolgação com esse dia de hoje. A gente vai, eu tenho certeza que o que a gente vai apresentar hoje é algo que vai revolucionar o mercado da fisioterapia, e eu não falo isso como digamos, um sócio da empresa, mas eu falo isso muito mais como um entusiasta da fisioterapia esportiva, um cara que acredita na fisioterapia baseada em evidências, na avaliação exata, né, na avaliação baseada em dados, né, e eu acredito bastante nisso e milito nisso há mais de 20 anos, então acho que vai ser um produto muito legal e eu espero que vocês curtam. Bruno. Fala, pessoal, boa noite. Eu sou Bruno Botelho, sou sócio proprietário da Intensity. Nossa empresa está fazendo, agora em janeiro, 6 anos, e desde o início da nossa empresa, né, era um sonho meu, eu trabalho com engenharia inicial há mais de 10 anos, esse processo de controle de carga do treinamento exercial, entendeu? Hoje tem muita ciência voltada para o treinamento exercial, tem muita coisa escrita, mas nada melhor do que você ter em mãos dados e mostrar para os pacientes, para os alunos, para os atletas, o que ele está realizando, entendeu? Mostrar todo o processo. E há 2 anos, em um congresso lá em Salvador, a gente se uniu, a Medior e a Intensity, e criamos esse projeto que está saindo do papel agora. Entendeu? Eu sou muito grato a todo o Fábio, a Luísa, ao John, por esses meses aí, anos que a gente está construindo todo esse processo, chegando nesse dia de hoje. Vai lá, John. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês me escutam? Então, muito prazer, tá? É uma honra estar aqui com vocês nessa noite, tá? Meu nome é Johnny Follman, eu sou aqui da Medior Medtech, sou uma das pessoas que auxiliou no desenvolvimento desse produto que a gente está prestes a apresentar para vocês. Só uma delas, né? Mas tem uma equipe bem grande, né? Tanto na parte do desenvolvimento do produto, do hardware, como na parte de desenvolvimento de software, tá? Então, só me apresentando um pouquinho, tá? Eu sou engenheiro de computação pela Universidade Federal do Pampa, lá em Pagé, no Rio Grande do Sul. Tá? Eu também tenho mestrado em engenharia biomédica aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente também faço um doutorado de engenharia biomédica também na Universidade Federal de Santa Catarina. Estou auxiliando toda a equipe de engenharia aqui da Medior a desenvolver essa solução que com certeza vai revolucionar a fisioterapia, né, e o modo com que a gente controla a carga usando dispositivos inerciais e polias. Bom, a gente vai ver hoje o que a gente pode apresentar para vocês e como a gente pode melhorar o processo de avaliação dos pacientes na fisioterapia. Perfeito, obrigado, Johnny. Para a gente começar, então, pessoal, eu vou só apresentar um vídeo aqui de 1 minuto e meio, tá bom? Onde até o Fábio Prada fala um pouquinho sobre o equipamento e depois ele vai contextualizar toda a importância e relevância clínica e todas as métricas que a gente consegue gerar, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui. Vou tocar aqui o vídeo para a gente. Não está vendo áudio?
eu ver só por que não deu. Deixa eu só ver aqui se tem alguma opção, senão a gente já vai direto para o conteúdo. Tá. Vou tentar só mais uma vez, tá? Se não der, a gente já inicia direto no conteúdo, tudo bem? Tranquilo. E compartilhar áudio de guia, teoricamente, era para estar funcionando. Tentar uma última vez, tá? Você precisa avaliar força e monitorar a carga dos exercícios dos seus alunos e pacientes? Pois bem, a Medeor tem uma surpresa para você. Conheça o MVTech. O MVTech é uma solução que une um sensor de força e um sensor inercial juntos no mesmo equipamento, que sincronizadamente vão permitir com que você consiga identificar em exercícios como esse variáveis como força, trabalho, potência, velocidade, aceleração e outras que vão permitir com que a prescrição seja muito mais assertiva e a progressão de carga dos seus pacientes e alunos muito mais segura. Ok, então, para vocês entenderem, primeiro, a importância e relevância clínica de todo esse contexto de o que é potência, trabalho, como é que a gente trabalha com isso, o Fábio vai apresentar para a gente, né, uma parte conceitual. Fábio, está contigo, fica à vontade, no teu tempo. Eu vou mostrar minha tela aqui para vocês. Todos estão vendo? Tranquilo? Sim, Fábio. Beleza, gente. Boa noite. Então, vamos à parte técnica, digamos assim, que me propuseram aqui. Basicamente, eu queria trazer para vocês alguns conceitos biomecânicos importantes para que a gente possa entender um pouquinho a avaliação e treinamento de força, né? Quem me acompanha há mais tempo nas redes ou que já fez meu curso sabe que é meu métier, é assim que a gente trabalha e a gente, para poder explicar para vocês um pouco melhor a nossa solução, eu preciso nivelar vocês em termos de conhecimento de avaliação e de treinamento de força acerca de medidas, de variáveis testáveis e fazer vocês entenderem algumas coisas, tá? Que, obviamente, vários de vocês já sabem, mas é que a gente precisa relembrar para que depois, na hora que for apresentar o nosso MVTech, isso fique mais claro para vocês. Então, dentro da fisioterapia, a gente trabalha muito com exercícios dinâmicos, né? Então, basicamente, obviamente, a gente faz um ou outro, tanto na fisioterapia quanto na educação física, exercícios estáticos, mas, no geral, a gente trabalha prioritariamente com exercícios dinâmicos. E quando a gente faz exercícios dinâmicos, normalmente a gente faz exercícios com amplitudes conhecidas, com velocidades nem sempre pré-determinadas, né, com cargas estabelecidas, com número de repetições e número de séries, e todos eles dependem de algumas variáveis, né, como força, torque, trabalho, potência, velocidade, aceleração. Todos esses compõem um movimento que faz parte de um exercício, seja ele na academia ou na clínica. Então, para que a gente possa conhecer um movimento e prescrever de forma segura um exercício físico, a gente precisa conhecer esses conceitos. Então, a gente precisa entender o que é força, a gente precisa entender o que é torque, a gente precisa entender o que é trabalho, o que é potência, velocidade, tempo de taxa de desenvolvimento de força, enfim, todas essas coisas, tá? Então, o objetivo dessa microaula é justamente fazer vocês relembrarem esses conceitos e, basicamente, como que a gente mede, o que se aplica, como que eles se aplicam dentro da fisioterapia. Força. Então, o primeiro conceito que a gente vai trazer para vocês é força, que é uma interação que vai alterar o movimento de um estado de movimento do corpo. Ou eu vou tirar o corpo do estado de inércia e botá-lo em movimento, ou eu vou tirá-lo do estado de movimento e colocá-lo em inércia. Então, a força é toda a interação entre um corpo e o outro que permite uma alteração do estado de movimento, ou seja, ela permite sustentar,
superar ou resistir, né, e ser vencido por uma carga externa, né, aquilo que a gente conhece como superando, concêntrico, sustentando, isométrico, resistindo, excêntrico, né? Então, basicamente, a força é essa capacidade, especificamente dos nossos músculos, de promover essa alteração do estado do movimento do que nos cerca, com o objetivo de poder resistir aí e ajustar essas cargas. Do ponto de vista biomecânico, basicamente, depende do recrutamento, da frequência de disparo e da coordenação intra e intermuscular, ou seja, depende de quanto as nossas unidades motoras vão ser recrutadas e de quão bem ajustado é o movimento, tá? Então, a força nada mais é do que a capacidade que eu tenho de vencer uma resistência, tá, em um movimento, ou em uma atividade, ou em um exercício, tá? Então, isso é força, é a capacidade que o nosso sistema neuromuscular tem de gerar tensão e produzir essa interação. Só que força sozinho não quer dizer nada, tá? Porque força, ela depende de outras variáveis para que a gente possa entendê-la melhor. Uma das variáveis muito importantes e que a gente, para quem já conhece o nosso produto, por exemplo, o SPTec, a gente já se preocupa com isso, é torque, ou o momento de uma força. O torque nada mais é do que a junção ou o produto da força pela distância da aplicação da carga. Então, por exemplo, nesse caso aí que eu coloquei para vocês, que é um dos exemplos mais utilizados em sala de aula desde que eu me conheço por gente, que é avaliar a força do bíceps, que a gente tem ali o F do bíceps, a gente tem ali uma distância do ponto do halter para a raiz da alavanca, que é o cotovelo, de 30 centímetros. Tá? Então, o torque nada mais é do que a força a força-peso do halter, que no caso é 5 kg força, ou 50 newtons aproximadamente, claro que tem uma multiplicação um pouquinho, 9,80 e pouco lá, mas vezes 30 centímetros, e que isso dá muito mais, deixa muito mais claro o nível de esforço muscular. Então, a gente já fala isso desde as aulas do SPTec, que para a gente ter uma noção exata do nível de esforço muscular, a gente não precisa unicamente saber quanto foi a resistência que a gente levantou, a gente precisa também saber qual é a distância de aplicação, e por isso que a gente sempre fala, né, no SPTec, olha, presta atenção do ponto de aplicação do apalpador do dinamômetro entre um lado e o outro, porque isso vai diferenciar o quanto de força o sujeito vai conseguir fazer no equipamento, tá? Por quê? Porque, na realidade, o que ele está apresentando ali para nós é o torque, né? Então, o torque é justamente o produto entre a distância da aplicação, entre o ponto da articulação da alavanca até o apalpador, ou até a caneleira, enfim, até o halter, no caso do exercício, e a força, no caso, o peso desse halter, o peso de um elástico, o peso de uma mola, enfim, o que a gente vai fazer. Beleza? Então, isso é torque. Tá? E a variável pico de torque, por exemplo, que é muito clássica dos dinamômetros, né, ela vem justamente do torque máximo que o sujeito consegue fazer em um único movimento. Beleza? Essa é uma variável que a gente já conhece mais, que principalmente quem já tem os nossos equipamentos já está mais familiarizados. Uma outra variável interessante, por exemplo, e aí já trazendo um pouco mais, trazendo um pouquinho mais a nossa dor, digamos assim, na nossa aula de hoje, é deslocamento. Tá? Deslocamento é uma variável muito importante para a avaliação do movimento, que envolve a mudança de posição do segmento corporal. Então, por exemplo, quando eu tiro, aqui olhando a minha mão, o meu braço daqui para aqui, eu tenho um deslocamento de uma alavanca, tá? E isso está associado à amplitude de movimento, à distância, né? E isso vai influenciar todas as outras variáveis, tá? Então, o deslocamento é a mudança de um segmento corporal de posição em um intervalo de tempo, tá? Então, eu consigo, em alguns equipamentos, ou com alguns equipamentos, eu medir isso, né? Até mesmo, muitas vezes, uma fita métrica a gente utiliza para isso, para identificar, por exemplo, a altura de um salto, tá? Então, deslocamento é isso, é a capacidade que eu tenho de perceber a mudança de posição de um segmento corporal em um intervalo de tempo, beleza? Tempo sob tensão, isso é outra variável importante, tá? Que é uma variável que identifica o tempo total que o músculo permanece ativo durante uma repetição. Então, por exemplo, se eu tenho um exercício que tem 3 segundos de subida,
1 segundo de manutenção isométrica e 3 segundos de descida, de fase excêntrica. Qual é o tempo sob tensão desse exercício? 7 segundos. Se eu for fazer uma série de 10 repetições, eu tenho 70 segundos, porque eu tenho 7 segundos para cada repetição. Então, dentro de uma aplicação do exercício, o tempo sob tensão é uma variável importante para, por exemplo, a gente determinar a cadência, é uma variável importantíssima para a gente determinar, por exemplo, o nível de resistência. A gente sabe, por exemplo, que exercícios que têm um tempo de sob tensão maior normalmente são melhores para resistência muscular localizada. Exercícios que têm menor tempo sob tensão com carga mais elevada são melhores para desenvolvimento de massa muscular, hipertrofia e força. Então, é uma variável muito importante que a gente normalmente mede, né? Então, a gente vai lá e faz uma avaliação, por exemplo, no ISO inercial é uma coisa que a gente usa bastante, né? O tempo que o sujeito fica em movimento, e isso vai determinar muitas vezes a progressão da carga, né? Não só o número de repetições, mas sim o tempo que o sujeito fica por sobre a plataforma, ou sobre o cone, enfim. Isso é uma outra variável importante, que, por exemplo, na corrida a gente usa simplesmente o tempo da corrida, que nada mais é do que o tempo sob tensão. Cadência é uma outra variável fundamental no entendimento do exercício, que nada mais é do que o tempo de subida e o tempo de descida, tá? Isso é muito importante para eu poder saber, por exemplo, determinar se aquele exercício é melhor para resistência, melhor para força, melhor para indivíduos mais novatos, melhor para indivíduos mais experientes. Por exemplo, se eu quero desenvolver potência muscular, a gente sabe que a cadência não pode ser... a gente não pode demorar muito tempo na fase concêntrica, e também os exercícios eles têm que ser feitos em máxima velocidade, tá? Então, normalmente a gente vai ter uma cadência mais alta de movimentos, ou seja, mais repetições por minuto durante uma execução. Já para indivíduos novatos, por exemplo, a gente sabe que o ideal é que a fase concêntrica e a fase excêntrica sejam feitas de forma mais lenta, para que o sujeito possa se habituar ao exercício, tá? Então, é muito importante que a gente consiga determinar essa cadência, o tempo de subida, o tempo de descida, para que a gente possa aplicar e ter mais assertividade, por exemplo, no meu exercício físico, tá? Não precisa se preocupar em anotar esses conceitos todos, porque isso a gente pode passar para vocês depois na comunidade. Esse PDF aí, inclusive, já está no nosso grupo ali, a gente só encaminha para vocês poderem ter acesso. Trabalho, aí começa a ficar interessante, tá? Trabalho tem a ver com a energia transferida quando a força provoca um deslocamento. Vamos pensar o seguinte, toda vez que eu estou gerando um exercício físico, né, vamos dar um exemplo lá, rosca de bíceps, que a gente viu na figura lá do torque, eu vou ter uma força provocada pelo bíceps e eu vou ter um deslocamento do meu antebraço subindo e descendo durante o movimento. Obviamente, se eu colocar um halter de 10 quilos no meu cotovelo, na minha mão, e fazer a flexão do meu cotovelo, eu vou ter uma força ali que é equivalente ao peso. Só que é o seguinte, se eu fizer a força só até a metade da amplitude, eu vou ter um esforço muito menor do que se eu fizer uma amplitude completa. Concordam comigo? Na realidade, esse nível de esforço não é força, é trabalho, tá? É o trabalho muscular. O trabalho muscular ele se refere justamente ao produto da força pelo deslocamento. E aí eu consigo saber qual é a situação que eu tenho mais esforço físico. Será que é pegar um peso de 15 quilos e trazer só a metade da amplitude, ou é pegar um peso de 10 quilos e fazer a amplitude correta? Se eu tenho a capacidade de perceber força e distância, e tiver essas duas variáveis claras, eu consigo, sim, aí ter uma noção do trabalho, e esse trabalho vai refletir muito mais o nível de esforço do meu bíceps do que propriamente o peso que eu vou ter no halter, tá? Eu espero que tenha ficado claro isso para vocês. Se não ficar, vocês me façam a pergunta depois ali no chat que a gente trabalha. Outro conceito importante quando a gente vai prescrever exercício é velocidade. O que é velocidade? É a relação ao deslocamento pelo tempo, mais conhecido, né, estudado em física desde que a gente está lá no primeiro grau ainda. E que é muito importante a gente saber também qual é a velocidade do movimento para a gente determinar o nível de esforço. Né? A gente sabe, por exemplo, que
exercícios de alta carga, normalmente tem velocidade moderada a baixa e alta carga, tá? E alto nível de peso, por exemplo. E exercícios com baixa carga, né, e com alta velocidade, normalmente vão desenvolver velocidade melhor. Né? Então, isso é muito importante. Isso vai ser importantíssimo para definir qual a variável que eu quero trabalhar. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com um atleta de explosão, talvez que seja mais interessante eu ter exercícios com maior velocidade do que exercícios com peso maior. Enquanto que, por exemplo, com um atleta de weightlifting, de levantamento de peso, talvez seja mais interessante trabalhar em velocidades mais lentas e conseguir levantar um peso maior. Né? Hoje em dia existe um conceito muito interessante de treinamento, que é o treinamento baseado em velocidade, que é muito utilizado para desenvolvimento de potência, de velocidade em atletas de explosão e tal, e que faz-se necessário entender e monitorar a velocidade, inclusive a gente vai ver que existem equipamentos específicos para isso, para que a gente possa obter esse ganho de capacidade. Então, entender a velocidade é muito importante aqui. E vejam, nós já falamos de força, de cadência, de tempo, são muitas variáveis além da força, do número de repetições, do número de séries para a gente entender. A aceleração, por exemplo, é outra variável, né? A mudança da velocidade por uma unidade do tempo, ou seja, quanto mais rápido eu vario a minha velocidade, mais acelerado eu estou. E, obviamente, se eu estou trabalhando com um atleta que é um atleta de crossfit ou um atleta de corrida de velocidade, como esse caso, eu preciso estar atento ao quanto eu acelero no movimento. Tá? Isso tem a ver, por exemplo, muito com o exercício inercial que o Bruno vai apresentar daqui a pouco, que tem muito a ver e está muito associado ao nível de aceleração. Teoricamente, quanto mais rápido eu acelero, mais resistência eu vou ter ali na polia, mais difícil vai ser executar o movimento. Então, isso é muito importante, entender a aceleração, por exemplo, também. Outra variável fundamental, e isso a gente tem muito claro dentro da fisioterapia e da profissão da educação física, é a potência, que é a capacidade de você realizar a força, o trabalho pelo tempo, ou seja, é a capacidade de eu conseguir movimentar muito rápido um peso por um deslocamento, né, uma resistência por um deslocamento num tempo específico, ou seja, quanto mais rápido esse sujeito que está aqui nessa foto conseguir levantar esse halter e deslocar ele de baixo para cima, mais potente é o movimento. Tá? Veja, isso é diferente de velocidade, porque a velocidade não se importa com a carga. Tá? A potência se importa com a carga. Então, teoricamente, quanto mais rápido, quanto mais veloz for o meu deslocamento dessa carga de baixo para cima, mais potente é o movimento. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que potência é uma variável fundamental, por exemplo, para prevenir entorse de tornozelo e lesões de LCA. E eu vejo muita dificuldade, tanto em fisioterapeutas quanto em profissionais de educação física, em desenvolver trabalhos de potência, sabe? De entender trabalho de potência. Muitas vezes até a prescrição da carga ela é meio feita aleatoriamente. Tá? Então, é muito importante a gente poder entender o que é potência, que é essa capacidade, né, de levantar o peso, ou de tirar um peso e deslocá-lo numa determinada direção, numa velocidade muito rápida, ou seja, o mais rapidamente possível. Tá? Obviamente que isso tem que ser ajustado pelo tempo para eu poder saber quem é mais potente, eu, o Luiz, ou o Bruno, enfim, porque a gente tem pesos diferentes, né, isso, obviamente, para eu poder fazer essa relação de forma mais justa, a gente faz essa análise baseada em que a gente chama de potência relativa. Outra variável que tem sido muito citada na literatura é a chamada taxa de desenvolvimento de força. Inclusive, a gente teve há pouco tempo o congresso da SONAF, tá? E a gente teve uma reunião muito interessante, uma aula muito interessante sobre avaliação de ombro com uma professora americana, e ela falou justamente que a taxa de desenvolvimento de força talvez seja a mais importante de todas as variáveis relacionadas à força para prevenir lesões de ombro, né, e para melhorar o cuidado do ombro. Então, a taxa de desenvolvimento de força, na realidade, nada mais é do que a velocidade a qual a força é produzida logo no início da contração, ou seja,
quanto tempo essa curva, né, o quão rápido essa curva demora a subir, ou seja, quanto tempo eu demoro para chegar no pico, digamos assim. Tá? Quanto mais verticalizada for essa curva, teoricamente, entre o zero e o pico de força, mais rápido e melhor é a minha taxa de desenvolvimento de força. Tá? Então, essa variável de conseguir produzir força e chegar no pico muito rapidamente parece ser uma das variáveis mais determinantes para a prevenção de lesões que a gente tem presentes na literatura. Vejam, é uma coisa em desenvolvimento, a gente está estudando isso. Então, veja, quem tiver a possibilidade de avaliar a taxa de desenvolvimento de força hoje, talvez esteja na frente do mercado quando a gente estiver falando em prevenção de lesões. Então, é algo realmente muito interessante. Eu, particularmente, tenho utilizado e tenho estudado muito isso dentro do meu dia a dia. Outra variável bem importante, e a última que eu vou apresentar aqui para vocês, até porque já está começando a ser muita variável física, né, é índice de fadiga. Né, índice de fadiga, na realidade, é a capacidade do sujeito manter constância na carga empurrada, ou seja, teoricamente, quanto mais vezes eu conseguir manter a carga mais ou menos no mesmo parâmetro, menos fadiga eu tenho. E avaliar o índice de fadiga, por exemplo, num atleta de resistência ou para alguém que eu queira desenvolver essa variável é muito importante. Como que a gente faz isso? Pega a primeira medida de força e vê qual é o percentual de queda dela a partir das várias repetições. Tá? É muito interessante também, é uma variável muito útil. Isso tudo é muito importante para poder alinhar tratamento e treinamento. Tá? Então, saber variar, manipular essas variáveis, taxa de desenvolvimento, força, potência, trabalho, tempo sob tensão e tal, cadência, isso tudo deveria ser fundamental ao profissional, mas a gente sabe que a maioria não faz. Só que hoje em dia a gente tem uma lacuna, e isso é a grande dor que motivou a nossa live de hoje. A gente não tem um único equipamento ou equipamentos que sejam capazes de fazer isso. Por exemplo, para medir força, a gente tem o SPTEC, que é um equipamento que vocês têm, que é conhecido, que a gente consegue determinar força dentro de consultório, dentro de clínica, e para essa variável de detecção de assimetrias, ela se presta muito bem, mas ela não é capaz de medir movimento. Eu não consigo medir deslocamento. Para medir deslocamento, eu tenho que usar um encoder linear, que é como se fosse uma fita métrica, onde eu conheço a distância o tempo inteiro e ela vai e volta durante o movimento. Isso seria uma ferramenta interessante. Só que vejam, um equipamento como esse, que tem o nome de Vitruve, ele não é capaz de medir força, ele só mede deslocamento. Da mesma maneira, as centrais inerciais, elas também medem deslocamento em todas as direções, mas elas não têm algo de força, não consigo saber quanto de força tem ali. Isso seria apenas, se eu tiver que medir força a partir disso, seria uma predição, algo no sentido de tentar determinar baseado em cálculo, mas não é algo específico. Tá? O dinamômetro isocinético talvez seja o único equipamento que permite fazer isso de alguma maneira, né? Eu consigo ver o deslocamento do braço ali e tem a força na célula de carga, mas ele é muito preso a essa arquitetura quase medieval aí que a gente tem, do sujeito preso nesse banco aí, nessa cadeira cheia de braços, e também é extremamente caro. Né, é um equipamento que custa na faixa de R$500 mil. Então, hoje em dia, é uma grande lacuna, né, o que a gente tem até hoje, dia 27 de novembro, é uma grande lacuna, porque eu não tenho algo que seja capaz, em movimentos funcionais, de medir força em tempo real e deslocamento. E aí, a partir de força e deslocamento, sabendo o tempo, multiplicar e dividir para gerar todas aquelas variáveis que eu falei até agora. Eu espero que eu tenha sido rápido o suficiente e compreensível o suficiente para fazer vocês entenderem. Beleza, obrigado, Fábio. Foi sim. Sempre bom escutar, cara. E agora, gostaria que o Bruno, né, comentasse para a gente, falasse para a gente sobre a questão do treinamento e avaliação isoinercial. Realmente, contextualizando um pouquinho, né, como o Bruno comentou, nós conversamos em Brasília, no último congresso anterior a esse, né, da SONAF. Salvador. Oi? Em Salvador. Salvador, isso. E foi uma conversa muito bacana, porque realmente surgiu a ideia do que a gente pode fazer para medir força no isoinercial, né? Daí a gente foi construindo o conceito do produto que a gente vai estar apresentando para vocês.
Então, Bruno, comenta para a gente aí sobre o treinamento inicial para a gente contextualizar, e depois o Johnny na parte de como era feito e como a gente está se propondo a fazer agora. Então, pessoal, eu sou Bruno Botelho, sou fisioterapeuta esportivo também, sou sócio SONAF, especialista em fisioterapia esportiva, sou sócio SONAF. Como eu falei na minha apresentação lá, eu trabalho com treinamento isoinercial há mais de 10 anos, quando eu adquiri meus primeiros dispositivos isoinerciais, entendeu? Que na época eram equipamentos importados, com alto custo, né? Então, e aí há 6 anos eu resolvi, eu e mais meu sócio, Bruno Donizete, resolvemos montar a Intensity, né? Que é a Intensity isoinercial, e a gente hoje tem uma linha de equipamentos isoinerciais, são 8 equipamentos isoinerciais, plataformas, polias, cones e mini-cones, cadeira extensora e flexora, né? Temos uma linha, e aí, como o Luiz falou, há 2 anos a gente, no congresso lá em Salvador, conversamos, isso era uma ideia minha desde muito tempo, procurando gente para fazer todo esse processo, para gerar o controle de carga do treinamento isoinercial, né? Hoje no mundo inteiro já existe isso lá fora, só que o custo é muito alto aqui para o Brasil, entendeu? E tendo uma empresa como a Medior, que é referência hoje em dinamometria, né? A gente se uniu e criamos esse projeto. Vou falar um pouquinho do que é o treinamento isoinercial, né? O treinamento isoinercial é o treinamento que visa armazenar a energia gerada durante a fase concêntrica do movimento e aplicar durante a fase excêntrica em um dispositivo de resistência isoinercial. Certo? Pensando nisso, o que seria isoinercial? Isoinercial vem da junção de 2 palavras. Iso, mesmo, inércia, que é resistência de inércia. Da física, a resistência da matéria que oferece aceleração. E qual é a história do treinamento isoinercial? Na década de 80, um instituto sueco veio fazer pesquisas com dispositivos isoinerciais no processo de reabilitação e performance de atleta, e nessa época já foi visto que acelerava todo o processo de reabilitação desses atletas. E aí, na década de 90, a NASA começou a investir investimento pesado em estudos científicos também sobre treinamento isoinercial. Tanto que hoje toda espaçonave da NASA, ela tem vários dispositivos isoinerciais para os astronautas irem ao espaço e fazer todo o processo de treinamento, né, não entrar em destreinamento, e, consequentemente, antigamente, eles voltavam à Terra com perda de massa muscular, massa óssea, e aí, depois desse processo, hoje, os astronautas vão ao espaço, fazem todo o trabalho de treinamento, tanto nos isoinerciais, como em outros equipamentos também, que é a plataforma vibratória também, que foi um dos equipamentos, junto com o isoinercial, que existem dentro das espaçonaves da NASA, entendeu? Por que a gente deve utilizar um dispositivo de inércia, um isoinercial? É um treinamento que usa um equipamento que exercita os músculos usando a força do volante de inércia. Ele produz resistência em toda a amplitude do movimento. Isso é uma coisa muito importante, a produção de força em toda a amplitude de movimento. E a inércia rotacional promovida pelo torque concêntrico será a mesma para o torque excêntrico, mantendo assim uma velocidade constante e uma resistência ilimitada. Em que a gente fala que o treinamento isoinercial você tem resistência ilimitada. Em cada amplitude de movimento você vai gerar forças diferentes em toda amplitude de movimento. A possibilidade de realizar exercícios com sobrecarga excêntrica e resistência variável em comparação ao treino de resistência convencional. Algumas características do treinamento isoinercial.
Ao executar um movimento com a carga adequada, você realiza o movimento em uma velocidade semelhante que realizará em uma atividade esportiva, treinando seus músculos de uma forma mais funcional e evitando o destreino que ocorre quando o movimento é executado lentamente. A ação muscular excêntrica é diretamente relacionada à ação muscular concêntrica, gerando efeito ISO. Ou seja, o corpo tem que frear o movimento na intensidade que ele mesmo gerou, assim como acontece no esporte. Isso a gente fala que o treinamento isoinercial, como se diz, a gente tem a transferência para o esporte, né? Ele é bem semelhante aos movimentos de frenagem que a gente realiza no esporte. E a sobrecarga excêntrica ocasionada pelo volante de inércia é significativamente maior que nos exercícios resistidos tradicionais. Alguns benefícios, já que estão corroborados pela ciência, são que você aumenta, melhora de pico de força excêntrica e concêntrica com o treinamento inercial, melhora de performance, melhora de coordenação motora, prevenções de lesões, aumento de altura do salto, aumento da hipertrofia muscular e aceleração do processo de reabilitação. Hoje em dia a gente sabe, né, que as cargas do treinamento isoinercial, existem dois tipos de carga no treinamento isoinercial, que é a carga estática, né, que é quem já viu lá uma plataforma, quem já viu as plataformas, os cones, a carga é o disco e os pezinhos, né, que tem, e essa carga é que o paciente, a carga estática, é que o paciente irá tirar da inércia. Hoje, sem um equipamento igual o MVTEC que a gente está lançando hoje, você não consegue fazer o controle da outra tipo de carga no treinamento inercial, que é a carga dinâmica, que é a força exercida pelo paciente para tirar a carga estática da inércia e manter em movimento. Isso você só consegue com um equipamento como um MVTEC. Entendeu? E aí, existem também as zonas de trabalho isoinercial. A gente hoje tem 3 plataformas, né? A gente tem uma plataforma menor, com um disco menor, uma plataforma média, com um disco médio, e uma plataforma maior, com um disco maior. E aí, quando você tem o trabalho com uma plataforma menor, que é hoje a nossa plataforma carro-chefe, que a gente mais comercializa para fisioterapeutas, para estúdios, que é a Home, você trabalha em uma zona de inércia baixa, onde você trabalha mais aceleração, mais potência. Isso também está muito relacionado à força do seu aluno, do seu paciente, entendeu? Às vezes, um paciente que não tenha tanta força, talvez, por mais que o disco seja pequeno, e a gente vai trabalhar também força, entendeu? Não potência. Se for um atleta, um cara mais forte, você vai trabalhar mais o trabalho de potência. Um disco médio, geralmente, está relacionado a mais trabalhos de técnica, de força, e já um pouco de sobrecarga excêntrica. E um disco grande, que seria da nossa Plus, o médio seria da nossa Personal. E o disco grande, que seria o da nossa Plus, você vai trabalhar força mesmo e sobrecarga excêntrica. E hoje em dia, como a gente não tem ainda o MVTEC, em relação à avaliação no isoinercial, o que a gente consegue avaliar hoje no isoinercial sem um encoder, um dispositivo multimodal que é o MVTEC. Tempo sob tensão, né, como o Espada falou, é o tempo total em que o músculo permanece ativo durante a repetição, ou série. Se você consegue fazer o cálculo, né, dá para você calcular isso? Não, dá para você... na verdade, dá para você, como se diz,
ver o tempo, né? Ver o tempo que você vai realizar e a cadência, né? Que é a frequência que o seu paciente ou aluno vai realizar todo o processo de treinamento durante a sessão, ou se não, também trabalho de percepção de esforço, né? Ver qual que é a percepção do aluno ou do paciente. Hoje a ciência fala para a gente, hoje tem artigo escrito, que o ideal, se você não tem um encoder, um dispositivo para o controle de carga, é que você trabalhe em torno de 6 a 8 repetições. Dessa forma, você vai estar realizando o trabalho ISO, né? A concêntrica é igual à excêntrica. Após isso, você já gera mais uma sobrecarga excêntrica, mais para frear e você perde um pouco de... Você já entra em fadiga, na verdade. Entendeu? Pessoal, é isso. Eu vou passar para o Johnny, que ele vai explicar um pouco mais sobre o equipamento, sobre todo o processo. Boa noite, pessoal. Então, vou compartilhar aqui a tela para apresentar alguns conceitos para vocês, tá? Um minutinho, compartilhando aqui a tela para vocês. Então, como o Bruno, ele vem explicando, né? Eles tinham essa dor, né, de como a gente poder fazer o controle de carga em plataformas isoinerciais que hoje eles não tinham, certo? E, atualmente, no mercado, né, a gente tem algumas plataformas isoinerciais que fazem esse cálculo de métricas já de forma automática, certa por elas mesmas, ok? E como que elas funcionam, né? A gente vai entender um pouquinho como elas funcionam para poder encaixar o nosso produto, o MVTech. Qual a diferença dele comparado a essas plataformas convencionais que já fazem esses cálculos de métricas, de potência, de trabalho, de força, como o Sprada lá apresentou para a gente, ok? Então, vamos lá. Então, existe, então, esse volante de inércia, que é o firewall, que ele armazena uma certa energia, e, de alguma forma, aquele volante de inércia, ele tem uma certa velocidade. Aquele disco, ele gira de uma forma que tem uma velocidade. Essa velocidade, ela é captada normalmente por encoders, tá? Então, só para a gente entender o que é um encoder, tá? Então, imagine que aqui a gente tenha o disco lá do exercício isoinercial, ok? Esses encoders, eles capturam qual que é a velocidade angular desse movimento de rotação. Quando eu estou fazendo a fase concêntrica, excêntrica, esse disco vai girando, né, no sentido horário ou sentido anti-horário. Para um encoder do tipo magnético, a gente tem, por exemplo, esse disco, ele é magnético, a gente tem um sensorzinho. Toda vez que esse disco gira e passa por esse sensor, a gente sabe o momento com que ele passou, ok? Sabendo o momento com que ele passou e o tempo, a gente sabe exatamente qual que é a velocidade com que esse disco está girando, independente do lado. Então, assim que normalmente é calculado a velocidade angular. Eu sabendo a minha velocidade angular, eu sabendo, por exemplo, o momento de inércia desse disco, eu sabendo o raio, né, do meu... que vai estar sendo realizado o exercício da plataforma, eu consigo calcular algumas métricas, ok? Também tem outras formas de encoders, que são os encoders ópticos, né? Então, é essa mesma forma do encoder magnético, porém, de uma forma óptica. Então, diferente desse disco magnético, esse disco, ele é meio que perfurado, né? Ele tem furos vazados ao redor dele, a gente tem um LED, tem um emissor de luz, e atrás, aqui do meu disco, a gente tem um detector de luz. Então, quando o disco vai girando, né, vai aparecendo como se fosse intermitentemente, né, no meu detector, quando que o disco está girando, ok? Então, eu sei exatamente quando ele girou para a esquerda, para a direita, o momento, né, o tempo, e assim eu consigo calcular a velocidade, ok? Que seria, então, a base para a gente calcular outras métricas, ok? Porém, veja que essas métricas, como, por exemplo, se eu for calcular o meu torque relacionado, se eu for calcular a minha potência, que seria a força vezes a velocidade, se eu for calcular o trabalho, são todas medidas indiretas que eu uso a partir da minha
do meu momento de inércia, a partir do meu raio, né, aqui do dispositivo inercial, né, a partir, então, do torque, que eu consigo calcular minha força, potência e outras métricas. Mas veja que isso é um cálculo indireto, através de modelos matemáticos. Então, as plataformas, elas diretamente, vamos dizer assim, não medem a força, ela apenas estima a força, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, dessas plataformas, a gente pode ver até aqui a plataforma da Intensity, tá? Então, esse disco aqui, ele gira tanto para a esquerda para a direita, a gente tem, né, um eixo onde a corda enrola e desenrola, fazendo girar o disco, armazenando energia cinética, né, durante o meu movimento concêntrico, o meu movimento excêntrico. Basicamente desta forma, então aqui a gente teria, por exemplo, o encoder, que faria, né, indiretamente cálculos de força, de potência, de trabalho, né, de torque, ok? Mas então, se ao invés de a gente fazer essa estimativa de força, a gente pudesse medir diretamente a cada quilo gerado em tempo real, ou seja, durante o meu movimento na fase concêntrica e excêntrica, será que eu consigo medir exatamente a força, né, em tempo real gerada pela tensão da corda? Então, é aí aqui que entra o nosso MVTEC, tá? Porque o MVTEC, ele é acoplado diretamente à corda, tá? Então, a gente, com uma célula de carga, que a gente tem no dispositivo, a gente sabe exatamente a tensão real, a força real que a pessoa está puxando ali no meu exercício inercial, fazendo o movimento concêntrico e excêntrico. Então, não é apenas uma estimativa, é um dado real de força que a pessoa está fazendo ali, tá? E não é só isso, né? Porque isso seria, por exemplo, um dinamômetro isométrico. Mas aqui que vem o pulo do gato, vem a inovação, vem o que é disruptivo desse equipamento, tá? Porque dentro dele a gente tem sensores inerciais. Sensores inerciais, eles são sensores que capturam basicamente movimento, ok? Então, a gente consegue calcular variáveis como, por exemplo, a velocidade do meu movimento durante a minha fase concêntrica e excêntrica, tá? Então, por exemplo, se eu tiver essas duas métricas, eu tenho a minha força, eu tenho a minha velocidade. Aqui, nesse caso, por exemplo, um gráfico de força, quando a gente está fazendo exercício inercial, ele fica mais ou menos dessa forma, tá? E eu tenho a minha velocidade, que também oscila, né, durante a minha fase, tanto excêntrica como concêntrica do meu movimento. Então, quando eu junto a minha força, a minha velocidade, eu consigo, como explicou lá o Fábio Sprada, diversas outras métricas. Eu consigo compor matematicamente esses valores reais que são produzidos pelo dispositivo. Então, através da minha força, da minha velocidade, do meu movimento, eu consigo saber exatamente a minha tonelagem concêntrica e excêntrica, a minha velocidade real do meu movimento concêntrico e excêntrico, a minha potência, né, como o Sprada explicou, seria a minha força vezes a minha velocidade, né, nas diferentes fases, né, a minha potência total durante o exercício. Eu conseguiria calcular o trabalho, que seria a força vezes a distância, né, porque eu tenho um sensor inicial que calcula exatamente a minha distância, né, que eu fiz tanto na fase concêntrica como excêntrica. O meu impulso, que seria o cálculo ali, né, da força pelo tempo que eu tive durante aquela fase. E a minha taxa de desenvolvimento de força, né, que como diz o Sprada, está muito em alta hoje, então a gente já traz essa métrica para você no aplicativo, né? Tanto indiretamente em qualquer fase, né, em qualquer repetição. Né, qual que é a minha maior taxa de desenvolvimento de força em cada uma das repetições ou durante todo o meu exercício inercial, tá? Mas então, o que acontece? Esse dispositivo, ele não é apenas um dinamômetro isométrico. Né, a gente tem sensores inerciais. E será que como que a gente pode chamar esse dispositivo? Então, o Luiz vai apresentar para vocês, se não é só um dinamômetro isométrico, o que ele é, Luiz? Explica para a gente. Boa, Johnny. Deixa eu agora compartilhar aqui a tela, por favor, para continuar, tá bom? Acho que está aparecendo para vocês, né? Então, pessoal, como o Johnny explicou de forma muito clara, tá? Não é um dinamômetro isométrico. Não se classifica como um dinamômetro isométrico. Ele é algo diferente, algo que a gente não tem ainda dentro do mercado nacional e também no mercado internacional,
pelo menos da forma que a gente montou. Existem encoders lineares, equipamentos capazes de avaliar a velocidade. Existem encoders tanto por corda quanto por sensores isoinerciais, mas todos desacoplados de uma célula de carga. Então, nós da Medeor, com o produto que a gente vende já há 5 anos, que é o SPTEC, que você já conhece, a gente trouxe a inovação do 2 em 1, da dinamometria e da algometria, uma inovação incremental. E agora, com o MVTEC, a gente está trazendo algo disruptivo novamente, também de forma incremental, trazendo a avaliação de força com a avaliação de movimento composto dentro do único produto. Então, nós estamos chamando o nosso produto como um dinamômetro multimodal, ou, uma definição melhor ainda, um módulo de controle de carga multimodal. Por quê? Porque a palavra, né, o termo dinamometria, não traduz necessariamente tudo que o MVTEC vai poder fazer. Inclusive, é apenas parte do produto, pela questão de ele ter o módulo, né, isoinercial, para a gente fazer métricas, para a gente trazer métricas de movimento em situações diferentes que não só a isometria. Então, ele funciona já hoje em sistemas isoinerciais, que a gente vai mostrar para vocês, né, em parceria com a Intensity. Ele funciona para cargas elásticas, para testes isométricos, realmente, né, que é o básico da dinamometria por tração. Ele também vai funcionar para análise de saltos pela central inercial. Então, é um produto que traz novas possibilidades de avaliação além do estático, além do parado, tá bom? O nosso equipamento hoje, ele já funciona, deixa eu passar aqui, no modo isoinercial, que a gente vai mostrar para vocês aqui ao vivo agora, e também como dinamômetro isométrico, mas nós estamos prospectando para 2026. Olhem que legal o que a gente vai conseguir fazer, tá? Funcionar em polias, ou seja, se você tem um paciente que está fazendo uma reabilitação, por exemplo, de uma tendinopatia de tríceps braquial, você vai conseguir colocar o equipamento na polia, fazer o movimento de forma concêntrica e excêntrica e saber exatamente a velocidade que ele está executando, a potência que ele está executando, calcular trabalho, você vai poder fazer a progressão de carga dele, não baseada apenas em força, em quantidade de repetições, e talvez até em velocidade de execução, com metrônomo, por exemplo, mas você vai poder também fazer a evolução baseado em trabalho. Então, é um novo contexto de controle durante a execução de movimentos no qual você puder anexar o equipamento. E você não consegue isso com um dinamômetro tradicional de tração. Por quê? Porque ele não consegue medir aceleração, velocidade e, consequentemente, todas essas métricas que envolvem essas variáveis, como potência, trabalho, enfim, tudo que a gente consegue medir pela central inicial. Então, vai funcionar em polias, vai funcionar em elástico de forma dinâmica, em molas de forma dinâmica, para quem trabalha com pilates, e também de forma standalone, vamos falar assim, em relação à célula de carga, para análise de saltos, porque a gente pode colocar o equipamento no tornozelo do paciente, pedir para ele saltar, e a gente sabe a aceleração, a gente sabe a distância, a gente sabe a altura desse salto, mais ou menos como uma plataforma de contato pode fornecer para a gente, ou um aplicativo como o MyJump pode fornecer para a gente. Então, há muitas possibilidades unindo o estático, o isométrico, a força, com o dinâmico, a velocidade, a aceleração, a distância e todo o universo que envolve esses dois mundos. Então, agora, pessoal, a gente vai fazer uma demonstração desse produto para vocês, tá bom? Então, a gente vai fazer o setupzinho aqui, o Johnny já está aqui com a gente. A gente vai mostrar para vocês em dois contextos, tá bom? A gente vai mostrar para vocês ele ao vivo aqui, no contexto de avaliação no isoinercial, e no contexto de avaliação isométrica por dinamometria por tração. Por isso que a gente está chamando que é uma estrutura, um produto multimodal. Tudo bem? Então, deixa só a gente preparar aqui. A gente está aqui na nossa sala de gravação, olha só, com o disco, o equipamento isoinercial da Intensity,
o Johnny está pareando o aplicativo, ok? Então, vocês estão conseguindo ver aí o aplicativo também, né, Ju? Está aparecendo para eles. Tá, perfeito. Então, a gente está aqui com o aplicativo sendo executado. A gente vai, primeiro, só posicionar, pode ser posicionar o Johnny aqui no exercício, no equipamento ISO inercial. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha só que bonitinho, pessoal. A maleta, a gente personalizou, lembrando que a maleta ela é parecida com a maleta do SPTech, ok? Mas a gente personalizou para os acessórios do Medeor MVTech. Então, aqui a gente tem o produto, ok? Para fins de comparação, olha só, esse aqui é um celular tradicional aqui da Apple, não é o Max, tá? Então, ele tem um tamanho pequeno, ok? Um equipamento bem portátil. Aqui a gente tem a célula de carga em si, e aqui dentro toda a tecnologia envolvendo o sensor ISO inercial. Então, ele vem aqui na maleta. A gente tem como acessórios uma tornozeleira para você colocar ou no paciente, ou usar como um ponto de apoio, talvez no espaldar. A gente tem aqui uma cinta de fixação, mais ou menos parecida com a SPTech, mas um pouquinho diferente em relação ao formato. A gente já vai mostrar para vocês como é que funciona. E também uma manopla bem resistente para que a gente possa fazer a avaliação isométrica também quando necessário. Além disso, os mosquetões de apoio. A gente está precisando ainda de um bacana. Deixa eu passar para ele aqui para que a gente possa estar colocando o equipamento. Bom, o áudio para você está funcionando legal nessa distância, pessoal? Vocês estão conseguindo escutar bem? Perfeito, obrigado. Então, aqui a gente vai posicionar, a gente vai posicionar o equipamento. Notem que o equipamento ele está conectado ao disco, ok? Pela corda, e aqui ao corpo dele, pelo colete, né? Do equipamento aqui, do ISO inercial. Então, o equipamento está ligado, a gente vai fazer a conexão com o aplicativo. Então, vou pegar aqui o celular, isso aqui tudo ao vivo, galera. Vamos conectar aqui. Perfeito. Conexão estabelecida. E aqui, primeiramente, a gente vai utilizar ele. Esses aqui são os módulos que já estão disponíveis hoje, tá? Dentro do produto. Lembrando que ele faz mais do que isso. Mas os módulos que já estão disponíveis hoje dentro do produto é treinamento ou avaliação ISO inicial e dinâmica contração. Então, vou selecionar aqui treinamento ISO inicial. Aqui ele indica para a gente a direção do produto, para que a gente coloque o equipamento com a fase concêntrica apontando para cima, porque nesse exercício o concêntrico vai ser o movimento de subir, e o excêntrico vai ser quando o disco está acelerado, porque está puxando ali para baixo, vai ser o movimento de descida. Então aqui ele já está certinho. Eu posso definir essa minha avaliação por tempo ou quantidade de repetições. Eu vou selecionar aqui por repetições. E vamos colocar aqui 10 repetições, tá bom, Jamil? Você vai fazer 10 repetições. Vamos colocar 2 séries. Intervalo entre as séries. Eu vou deixar um pouquinho menor, botar 20 segundos. Contagem regressiva para iniciar, vou deixar em 3 segundos. Aqui eu vou selecionar um paciente que vai estar sendo avaliado. O Bruno vai ser você, tá? Bruno Botelho. E vou clicar em iniciar a avaliação. Então, o que aparece para mim já em tela para que eu possa monitorar em tempo real? Imagine isso, a gente está aqui dentro do contexto do ISO inicial. Mas imagine isso, por exemplo, no exercício com polia ou com elástico. Olha que interessante. A gente consegue ver o máximo de força concêntrica no canto superior direito, o máximo de força excêntrica no superior esquerdo, a quantidade de repetições executadas, a tonelagem total. O que é a tonelagem total? É a soma de todos os picos excêntricos e concêntricos. E a gente também tem as tonelagens individuais, concêntrica e excêntrica, no caso, soma dos picos excêntricos e soma dos picos concêntricos. E aqui a gente vai ter o gráfico aparecendo concêntrico e excêntrico em tempo real quando ele começar a fazer o movimento, tá bom? Então, vamos preparar lá? Ok, então a gente vai fazer o setup aqui. Eu vou clicar em iniciar, ele vai fazer a contagem regressiva, a gente vai fazer 10 repetições. Preparou lá? 3, 2, 1, e vai vir força 10.
9, 10. Parou. Bacana. Eu citei por repetição, ele fez as repetições. Ele ignora a primeira repetição, porque o sensor está aprendendo o que é em cima, o que é embaixo, de uma forma bem leiga, né? O engenheiro fica louco aqui, mas ele está aprendendo o que é em cima, o que é embaixo, para ele entender os movimentos de fase concêntrica e excêntrica. Isso só é possível por ter a central inicial. Por força, a gente não consegue fazer essa distinção em fase concêntrica e excêntrica. Acreditem, a gente tentou, mas não é viável. Você precisa do dado de movimento, por isso você precisa da central inicial. Então, olha que legal. Ele fez um pico máximo concêntrico de 191 quilos no equipamento da Intensity, um pico excêntrico de 181 quilos durante as 10 repetições, uma tonelagem total concêntrica de 1.699 quilos e excêntrica de 1.577 quilos, medido de forma objetiva, de forma real e não estimada, como o Johnny mostrou do disco pela rotação dele. Além disso, uma tonelagem total de 3.276 quilos. Então, bastante peso, bastante carga que ele conseguiu gerar aqui para a gente. E vocês viram que a cada repetição ele foi gerando um pico concêntrico e um pico excêntrico correspondente. Então, notem que curioso, né? Que nem sempre os picos são iguais. Nem sempre o excêntrico é maior, nem sempre o concêntrico é maior. Depende muito de como ele executa o movimento e da qualidade da técnica de frenagem utilizada durante o exercício. Isso traz uma nova ciência para a gente em relação aos exercícios, que é a própria característica de como você pode treinar o seu paciente a gerar possivelmente uma sobrecarga concêntrica ou uma sobrecarga excêntrica, de acordo com a velocidade da desaceleração dele, que é executada. Então, esses são os dados que a gente consegue em tempo real. Como eu coloquei duas séries, eu vou colocar a segunda repetição para ele executar aqui. Na verdade, eu coloquei duas repetições. Segunda repetição para ele executar, segunda série com as repetições, desculpa. E notem novamente aqui que ele vai gerando para a gente de fase concêntrica e excêntrica em tempo real. Prepara, olha lá para a gente. Boa. Preparou? 3, 2, 1 e vai. Então, notem que ele vai gerando para a gente, a cada repetição, os picos concêntricos e excêntricos. Eu poderia ter setado por tempo também, poderia ter setado por segundos e não por repetições. Então, aqui ele fez novamente 3.434 quilos total entre a fase concêntrica e excêntrica e os dados de cada repetição. E agora que vem o pulo do gato, olha só. Eu vou finalizar a avaliação e notem toda a riqueza de dados que eu vou conseguir gerar com um equipamento como o nosso. De novo, aqui no contexto do inicial, mas imagine que isso pode ser aplicado em polias, isso pode ser aplicado em carga elástica, isso pode ser aplicado em diferentes contextos, por isso, equipamento multimodal. Então, aqui, o que a gente tem? Séries executadas, repetições executadas, força concêntrica e excêntrica máxima, tudo bem, algo que a gente já viu. Mas, além disso, olha só, aqui a gente tem um descritivo do tipo de equipamento utilizado, quem avaliou, o perfil do paciente, né, idade, peso e altura. E aqui eu vou clicar nesse avaliação inicial série 1. Olha que interessante, pessoal. Força máxima, concêntrica e excêntrica. Carga total, concêntrica e excêntrica em tonelagem. E aqui a gente começa a brincar. Trabalho total. Ou seja, o trabalho é calculado pela força e pelo deslocamento, pela distância. Ok? Então, por isso quilograma por metro. Então, a gente tem aqui o trabalho executado na fase concêntrica, o trabalho executado na fase excêntrica. A gente tem as velocidades executadas, concêntrica e excêntrica média, e os picos de velocidade, outra variável que você pode controlar durante um exercício isotônico, por exemplo, utilizando uma polia. Além disso, potência, que a gente não consegue avaliar de forma geral no nosso dia a dia, concêntrica, excêntrica e picos.
taxa de desenvolvimento de força. John, explica para a gente como é que foi feito o cálculo da taxa de desenvolvimento de força. Basicamente, né, a gente tem uma janela de tempo, seria então quão rápido eu consigo fazer o meu movimento. Então, a gente pega basicamente qual é a janela de tempo que eu consigo fazer o movimento mais rápido, eu consigo gerar força mais rápido. É basicamente qual a minha inclinação na minha reta mais aguda. Então, olha aqui, a gente tem a média dessa taxa de desenvolvimento de força, concêntrica e excêntrica. E aqui um dado interessante, notem que, em relação a essa variável, a fase excêntrica sempre se sobrepõe. Isso é muito interessante, porque talvez, mesmo sem ter uma sobrecarga de força, necessariamente com exponencial excêntrica, você tem uma maior taxa de desenvolvimento de força excêntrica, que é super importante, como esse Prada estava falando, talvez isso aqui seja o que vai fazer com que seu paciente, por exemplo, não rompa o NSA, quando ele vai fazer um movimento de frenagem. Quanto com isso que tiver dele, o quadríceps dele consegue agir de forma rápida durante o movimento de frenagem, durante a fase excêntrica do movimento. Além disso, impulso total e duração média das repetições pelo tempo, que a gente consegue calcular também. Então, tudo isso a gente consegue utilizando os dados de força e os dados de velocidade. E a gente tem a apresentação gráfica de todas essas variáveis. Então, por exemplo, um gráfico de trabalho. Deixa eu pegar aqui, ó, taxa de movimento de força. Notem que interessante, como a fase excêntrica sempre se sobressai em relação à fase concêntrica quando a gente mede a taxa de desenvolvimento de força, porque ele tem que desacelerar o disco rápido, senão ele vai cair. Então, é um dado muito interessante que a gente tem observado quando a gente faz o treinamento e a avaliação em exercícios com flywheel, né, no caso, o exponencial da Intensity. Então, esse é o que a gente consegue gerar já hoje com o nosso produto do jeito que ele está e do jeito que a gente está lançando e comercializando a partir do dia de hoje. Aqui também a gente pode baixar esse relatório e mandar para o paciente, eu posso armazenar. Quando eu finalizo o teste, aparece aqui no histórico, eu posso acessar novamente e posso ver esses dados evoluindo em tempo real. Tudo bem? Então, é assim que funciona dentro do contexto do ISO inicial. Lembrando que ele é equipamento multimodal, então agora eu já vou mostrar para vocês como ele funciona como dinamômetro, que vocês já estão acostumados dentro do contexto da MEDEO, ele funcionando como um dinamômetro de tração. Então, deixa eu só fazer um setup aqui para a gente conseguir mostrar para vocês de uma forma um pouco mais clara. Vai ficar melhor de a gente visualizar. Ok. Ju, você está aí com a câmera, vamos ver como está funcionando. Perfeito. Então, vocês estão vendo a outra câmera aqui, né? Agora a câmera do celular. E a gente vai fazer o setup para que ele funcione agora como dinamômetro isométrico, de forma bem simples, tá bom? Então, para fins de teste, a gente vai utilizar aqui o nosso respaldar. A gente vai fixar o equipamento. Eu tenho algumas opções de como eu poderia estar fixando o equipamento. Eu vou utilizar a cinta que a gente envia aqui junto com o kit. Então, se conseguir chegar um pouquinho mais perto aqui, para eles verem como é que vai ficar. Deixa eu pegar outro mosquetão. Então, aqui, para fixar o equipamento no espaldar, eu vou utilizar a nossa faixa. Vou colocar um mosquetão para fixar o produto aqui no espaldar. E olha só, a gente está usando o mesmo mecanismo que a gente utiliza para regular a cinta da nova cinta da MVTEC. Então, é muito prático de a gente aumentar ou diminuir o tamanho dela, simplesmente manipulando a fivela aqui que vem com ele. É super intuitivo, é super fácil. Se eu puxar para um lado, ela diminui, se eu puxar para o outro, ela aumenta. Então, aqui, eu vou deixar nessa posição para fazer uma avaliação, para fins de teste de rotadores externos de ombro. Johnny, isso, vai trazer então para nós? Bacana. Então, aqui, super simples, pessoal. Eu vou colocar o equipamento, também utilizando o mosquetão, aqui, em conexão com a cinta e em conexão com a manopla que a gente envia junto com o produto. Pode segurar aqui, Diego, por favor? Bacana. Então, lembrando que, por funcionar como um dinamômetro tradicional de tração, a gente tem uma gama grande de opções de teste, assim como o dinamômetro compressivo tradicional que a gente já utiliza.
Aqui a gente vai fazer o movimento de rotação externa resistida, então só chama um pouquinho mais para dentro para a gente manter mais ou menos aqui, ó, 90 graus de flexão de cotovelo, alinhado com o tronco neutro de rotação. Aqui ele vai fazer força para trazer o braço aqui para fora. Eu vou setar no equipamento a avaliação em si, então eu vou aqui, dinamometria por tração. Vamos colocar aqui, vamos fazer um roteiro? Criar um roteiro de ombro. Vou selecionar rotação externa, esquerda e direita. Eu vou colocar o nome do roteiro de ombro, só para a gente ter o registro dele aqui. Roteiro criado. Vou selecionar o roteiro. Vou colocar os parâmetros aqui. A quantidade de repetições. Eu vou colocar duas só. Intervalo entre as repetições, contagem regressiva para início de teste. Aqui eu vou deixar em unidade de medida de forma tradicional. Vou colocar o paciente, vai ser você de novo, Bruno, e para avaliação. E esse aqui é a tela de teste desse produto, que a gente também mudou em relação ao melhor SPTEC, que é o nosso dinamômetro clássico de compressão. Aqui a gente tem a força que ele vai estar fazendo quando eu clicar em iniciar. Eu vou fazer um teste só para mostrar aqui como é que fica, tá bom? Então, prepara lá para fazer força para abrir o braço, para botar para fora, tá bom? 3, 2, 1. E força, gente. Força. Roda. Força, 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 força. Vamos. Aí pode parar. Ele tinha um tempo muito grande, eu esqueci de mudar o tempo para 5 segundos, tá bom? Mas olha só, ele fez 16,14 quilos de força. Eu poderia colocar, supondo que eu queira fazer um treinamento de biofeedback com ele, eu posso colocar uma meta de força. Vou colocar aqui, ó, que eu quero que ele faça, por exemplo, 15 quilos. Então, nota aqui, deixa eu botar outro valor só para vocês verem. Está 30, não vai chegar a 30, mas nota que dentro do aplicativo vai ficar ali uma meta de 30 quilos e o valor da forma de força que está sendo executada. Vamos botar aqui uma meta de 10, por exemplo, se eu quisesse fazer um treinamento de feedback, e ele poderia se nortear em relação a essa meta para fazer uma repetição. Vou clicar em nova repetição, tenta fazer 10 quilos, cara, vamos lá. Boa, mantém 10, eu posso manter pelo tempo que eu quiser, no caso eu coloquei 30 segundos, é bastante tempo. Pode parar, gente. Bacana. Então a gente tem aqui a força máxima, depois eu finalizar, vai apresentar a média também. Eu já posso em tela colocar o braço de alavanca para cálculo de torque. Lembrando, isso é opcional, você não precisa colocar, a única diferença é que ele vai dar realmente o torque articular, você precisa desse dado, senão vai dar o dado de força. Então, de forma bem simples, a gente pode fazer a avaliação. Vamos fazer do outro lado, Diana, só para a gente ter um comparativo, um índice de simetria. Ok. Vou ignorar aqui a meta de força, faz a força máxima conseguir. Preparou. 3, 2, 1, e vai. Força de onde? Força. Vamos, mais. Ele parou. Bacana. Então, ele fez bastante força dessa vez, chegou a 26 quilos. Fez o máximo desse que ele conseguiu. Bacana. Então, aqui a gente fez lado esquerdo, lado direito. Quando eu finalizo a avaliação, pode soltar, já pode ficar dentro. Quando eu finalizo a avaliação, eu vou ter mais dados, assim como a gente tem dentro do SPTEC. Então, a gente vai ter o valor de força com o movimento executado. Eu vou ter aqui, ó, a assimetria. Então, por exemplo, no caso dele, como ele fez bastante força de um lado, nem tanto do outro, deu uma simetria de 33%, ok? Vocês podem ver aqui uma simetria alta, para um único movimento que eu fiz bilateral, né? Que foi a simetria de rotação externa de ombro. Se eu tivesse feito rotação interna, se eu tivesse feito outros movimentos, obviamente ia aparecer aqui as assimetrias correspondentes aos grupos musculares avaliados. Além disso, assim como a gente mostra no melhor SPTEC, as cargas de treino, ok, sugeridas de acordo com os percentuais preditos de uma repetição máxima. Como eu coloquei no torque, o valor de torque e também os gráficos encontrados. Inclusive, eu posso ver de forma individual por repetição todos os gráficos e os dados médios obtidos durante a execução. Lembrando que, assim como o SPTEC, a gente pode baixar o relatório. Quando a gente baixa esse relatório, você pode abrir em qualquer aplicativo que consiga ler um arquivo PDF. É o mesmo relatório do SPTEC, no caso da dinamometria
no equipamento novo, no MVTEC, que é por tração. Finalizando o teste, também aparece ali o tipo de teste executado. Então, a gente tem aqui, hoje, no dia 27, agora às 9, a gente tem o teste inicial e a gente tem o teste dinamométrico executado com o mesmo dispositivo. Por isso, lembrando, ele é um equipamento que a gente está classificando como dinamômetro multimodal. Ele pode ser praticado, executado, avaliado de diferentes formas. Pode parar de compartilhar a tela aqui. Vamos voltar para essa câmera. Voltamos para cá. Deixa eu me posicionar de volta para a gente voltar. Bom, a gente vai abrir daqui a pouco para dúvidas, tá? Mas eu acho que uma dúvida que vocês já estão tendo é, tá, beleza, me interessei, o que eu faço agora? Né? Como é que funcionam as questões de aquisição do produto e o que a gente vai estar fazendo a partir de então. Bom, o valor do equipamento, ele é o mesmo, será o mesmo do nosso Medeor SPTEC. Por quê? Eles não são equipamentos que competem, pessoal, são aplicações diferentes. Eu, por exemplo, Luiz, e depois o Sprada pode falar a experiência dele também, eu não gosto de dinamometria pura e simplesmente por tração. Porque você sempre vai precisar de um aparato fixo. Você sempre vai precisar ter um espaldar, você sempre vai precisar ter um pé de máquina, um pé de cadeira disponível para fazer uma avaliação. Se você tem um ambiente que não tem isso, você não consegue utilizar. Diferente do SPTEC, o nosso equipamento de compressão, que você pode utilizar em qualquer ambiente. Se você quiser utilizar ele no meio de uma quadra esportiva, com um colchonete no chão, você pode estar executando um teste de força numa boa. Então, se você quer um equipamento para ambiente clínico, por definição, e, principalmente, você trabalha com pacientes que sentem dor, o SPTEC é, com certeza, a ferramenta ideal para você. Mas agora, se você quer um equipamento capaz de monitorar carga, para você colocar na sua sala de cinesioterapia, no seu ambiente de atendimento, e evoluir esse paciente de acordo com as sessões, talvez o equipamento ideal para você é o MVTEC. Então, são propostas diferentes. O melhor dos mundos é ter os dois. Um vai ficar no seu consultório para você fazer a avaliação, o outro você vai deixar no chão da clínica para você utilizar durante os atendimentos, durante o contexto de atuação profissional. Sprada, quer falar alguma coisa? Não, é isso, Luiz. Basicamente é isso. Eu falo isso sempre, que o SPTEC é um equipamento de consultório, né? Então, é um equipamento que vai medir uma variável importantíssima, que é a força, né? Então, força, pico de torque. E é uma ferramenta extremamente validada, né? Cada vez mais estudos a gente tem visto com o nosso SPTEC aí. E vai avaliar a simetria de força, que é uma das variáveis mais consagradas que existe, e ele tem essa facilidade de ser aplicável em qualquer situação, né? Você vai estar num hospital, numa UTI, você pode usar o SPTEC. Você está num ambiente domiciliar, no leito do paciente, você vai usar o SPTEC. O MVTEC é um equipamento com outra proposta, um equipamento que ele serve para, principalmente, monitoramento de carga de exercício, mas também para avaliação de outras variáveis, quando você enxerga a necessidade de avaliar, por exemplo, potência, né, distância, velocidade, trabalho, enfim, ele tem uma outra proposta, e por isso que eu falo que o combo perfeito é você ter os dois, porque você tem uma situação onde você vai fazer avaliação de força em consultório, você vai usar no seu paciente domiciliar, você leva o SPTEC. E aí, para melhorar a tua prescrição de carga, para poder permitir que, de repente, você avalie potência de um salto de um atleta, ou uma potência, de repente, associada a um exercício de polia, um trabalho no exercício inercial, você vai usar o MVTEC. Tá? Então, eles são equipamentos complementares, eles não são concorrentes. Perfeito. Então, só para contextualizar, o preço do produto hoje, se você chama o nosso time comercial, ele custa 5.227, o SPTEC, no caso, né, que é o que a gente já comercializa, parcelado em 10 vezes sem juros, ou à vista, 4.709. Lembrando que aqui a gente não cobra frete, tá? Então,
esse é o preço do equipamento hoje, né, que a gente comercializa, e será o preço do MVTech. Sempre vai estar pareado o preço de um em relação ao preço, custo, né, de aquisição do outro produto. O aplicativo do MVTech, a gente vai ter que trabalhar de uma forma um pouco diferente. Por quê, pessoal? Ele traz muito mais peso, muito mais quantidade de dados durante a execução das avaliações. Então, a gente vai ter um plano free do MVTech, ok? Que ele vai te propiciar a avaliação no ISO inicial, como a gente mostrou aqui para vocês, com métricas básicas, além de tonelagem, de carga concêntrica e excêntrica, e um módulo de dinamometria, que a gente está chamando de medida livre. Por quê? Porque não vai ficar registrado, não vai ter uso de nuvem. Então, ele não vai ser um peso de papel se você não quiser um plus, né, na questão do aplicativo. Ele vai funcionar e vai ter bastante aplicação em ambiente clínico. Porém, para a gente conseguir extrair tudo que o equipamento é capaz de fazer, a gente vai ter realmente um plano Advanced, que daí vai ter o salvamento em nuvem, emissão de relatórios, criação de roteiros e métricas avançadas, no caso de potência, trabalho, velocidade, tudo que eu mostrei para vocês que envolve aqui no nosso dispositivo. E pensando num preço muito baixo, a gente não quer ganhar dinheiro mensalmente de vocês, vamos falar assim. A gente quer que o sistema seja rentável, que a gente não tenha que podar ele daqui a pouco. Por isso que o investimento mensal será um investimento baixo, de R$ 39,90 a princípio, que a gente vai estar fazendo, do aplicativo, tá bom? Então, não é algo que é impeditivo, não tem grandes... uma assinatura de Netflix, às vezes até menos, dependendo do plano que você tem. Gente, só para poder ajudar, é que tudo isso, todo esse processo, ele é um processo que é custoso, né? Para você manter dados, para você manter o aplicativo atualizado e tudo isso, né? Isso tudo Então, assim, esses R$ 39,90 é muito, principalmente porque é para pagar a Amazon, para pagar esses dados todos que vocês geram nos equipamentos de vocês, tá? Não é... É bastante dado, porque antes a gente tinha só dados de força no SPTEC. Aqui a gente tem um volume de informação que é muito superior. Então, a gente precisa de mais espaço, mais armazenamento, e a gente tem que ter esse processo, tá? E para a gente aqui, tá bom, que a gente vai estar fazendo uma condição especial, que envolve um custo dele de R$ 4.449 à vista, ou em 10 vezes de R$ 496, e também 3 meses de acesso ao plano Advanced de forma 100% gratuita. Então, você não vai ter aquele custo de R$ 39,90 durante 3 meses para estar utilizando da forma full o equipamento, né, com as métricas que a gente mostrou hoje. E depois, se você não quiser continuar, tudo bem, você volta para o plano básico, ele não vai deixar de funcionar, ele vai funcionar também, só que você não vai conseguir registrar aquelas informações, não vai ter aquelas métricas mais avançadas que daí precisam do registro em nuvem. Então, essa é a condição que a gente vai estar oferecendo. E aqui, pessoal, a gente tem uma informação para dar para vocês. Olha só. Esse ano foi um ano muito interessante, muito bom para a Medeor. A gente teve uma saída muito grande de produtos, até mais do que a gente esperava. Então, como é que vai funcionar? Supondo que você fale agora, pô, eu gostei e quero o equipamento na minha clínica. Bom, infelizmente a gente vai ter uma listinha de espera. Por quê? A gente teve na SONAF desse ano, em Brasília, e foi a primeira vez que a gente falou do equipamento. E a gente pegou uma lista de 30 pessoas interessadas lá durante o evento. Então, a gente vai, de forma cronológica, né, um a um, chamar, falando, olha, o equipamento está disponível, você quer ou não? E a gente vai passar por essa lista de interessados, primeiramente, que a gente obteve lá na SONAF, depois, o pessoal que chamou ativamente a gente nos nossos canais comerciais, se interessando pelo nosso equipamento, durante até a SONAF, esse período que a gente teve, né? Então a gente vai chamar esse pessoal, sempre de ordem cronológica, tá bom? Por ordem de chamada. E depois os inscritos, também por ordem de inscrição na nossa LP, que vocês se inscreveram para estar aqui hoje. Então, Ju, você consegue colocar de novo o link da LP aqui para a gente? A Ju vai estar colocando o link novamente da LP. Se você não se inscreveu para estar participando aqui, veio direto lá do Instagram, veio direto da comunidade lá da Medeor, veio direto da comunidade da Intensity, da comunidade do Fábio, se inscreva na LP, que a Ju vai estar colocando aqui no chat, tá bom? Para que você entre na lista, porque a gente vai estar chamando vocês de acordo com o tempo, tá bom? A gente quer chamar todo mundo
até o final desse ano, tá bom? A gente tem alguns equipamentos à pronta entrega, que a gente vai estar já disponibilizando a partir de amanhã, mas o grosso aí de envios vai acontecer, querendo ou não, com essa lista que a gente quer fazer até o final do ano, tá bom? Então, se você tem interesse, aguarde, se você já se inscreveu, e se você não se inscreveu ainda, se inscreva ali na nossa LP, para que a gente possa chamar você e não ser injusto, né, com as pessoas que estão esperando há mais tempo pelo nosso produto, tá bom? Então, agora, pessoal, a gente abre para... finalizamos aqui o nosso contexto de apresentação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente está bem empolgado porque ele traz uma ciência nova, tá bom? A gente não tem, em comparação com outros dispositivos, a gente está muito empolgado com o que vai sair de estudo com ele. Então, a gente fica à disposição para estar agora conversando com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma curiosidade, quer saber um pouco sobre o desenvolvimento, o Johnny está aqui, quer saber um pouco mais da parte de aplicação, o Sprada está aqui, quer saber mais sobre o inercial, o Bruno está aqui, quer saber sobre o produto, eu estou aqui também. Então, a gente fica à disposição, vocês podem perguntar no chat, vocês podem perguntar também, abrindo agora, sim, liberado, né, o microfone e a câmera, e caso não tenham dúvidas, a gente vai encerrando, tudo bem? Então, a gente vai deixar aqui um tempinho. De coração, espero que vocês tenham gostado do nosso produto. João, fica à vontade, pode falar.